Meus irmãos, nesta noite eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que nos facultou essa oportunidade, já pelo terceiro ano seguido, trabalhando com os irmãos dentro da Semana de Missões. É a quarta vez que nós ministramos dentro desse trabalho, porque a primeira vez foi em 2014. No ano de 2015 o Senhor nos levou para o campo missionário, e ao voltar em 2016, 17 e 18, agora exemplo de 18, o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de tratar com os irmãos um pouquinho acerca de missões. E eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, por esse espaço que Ele nos concede, que Ele nos dá. Tudo isso eu sei que é graça de Deus e nós estamos agradecidos por isso. Louvando a Deus pela vida da igreja, pelas orações a nosso benefício. Nós estamos, como os irmãos sabem, ali na cidade de Caruaru. Já desde o ano no início de 2017 o pastor nos enviou para lá. E estamos ali pregando a palavra de Deus, evangelizando. Já estamos já há algum tempo fazendo um trabalho de evangelismo nas ruas. Por onde a gente passa fica sempre a marca de poder evangelizar, de poder pregar, porque nós sentimos que essa foi a chamada que Deus apresentou para as nossas vidas. Foi o dom que Deus nos entregou quando tudo começou. Esse ano de 2018 é um ano especial para mim, porque eu completei praticamente 20 anos de evangelismo, ou na experiência da evangelização. Há 20 anos atrás, Deus me dava a oportunidade de iniciar como a minha primeira atribuição na igreja, que era liderar a juventude, e a nossa grande missão naquela época era evangelizar. De lá para cá, Deus já nos levou para muitos lugares. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho em muitos lugares. E sempre, quando a gente vai pregar o evangelho, sempre que a gente vai pregar a palavra de Deus, nós enfrentamos muitas resistências, muitas dificuldades, porque isso é o que acontece quando a gente se propõe a falar a verdade. E os irmãos sabem que em toda a história ministerial, em toda a história missionária, sempre os apóstolos, sempre os pregadores, os evangelistas enfrentavam muitas dificuldades ao ministrarem. E durante esses 20 anos já pregando o evangelho, já passei por muitas experiências inclusive amargas, como já contei aqui aos irmãos outras vezes, quando estávamos no Equador e fomos fazer uma visita a uma senhora que estava enferma. E quando nos apresentamos na casa dela, eu senti como que a minha língua travou, a minha boca fechou, e eu não conseguia evangelizar, não conseguia pregar, não conseguia falar, e eu sentia que aquilo era uma ação maligna. E naquele momento, quando estava naquele conflito, naquela batalha espiritual, eu comecei a clamar ao Senhor dentro em mim, isso tudo de forma muito rápida ali, mas de forma também muito consciente, e um dado momento sentia como Deus nos enchia de ousadia para pregar a palavra. E agora, ouvindo o pastor dizendo algo um pouco antes de assumirmos a tribuna, o pastor dizendo algo interessante. Infelizmente, nós estamos passando um momento no país onde a falta de respeito é muito grande. E a relativização das coisas estão em evidência. Hoje a fake news está se tornando uma cultura dentro da rede social do nosso país. Quando eu digo fake news, eu estou falando de falsas notícias. Há uma tendência maligna, infeliz, de tudo que é colocado em rede social é passível de relativização, mas o problema é que as fake news é que estão promovendo tudo isso. Mensagens mentirosas, pessoas a serviços do diabo, pessoas a serviços do inferno, e isso infelizmente tem sido uma pedra de tropeço na evangelização. No entanto, eu não vim aqui para dizer aos irmãos que essas dificuldades elas vão nos deter, ou nos calar, ou nos parar. Muito pelo contrário, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quando a cultura se tornar manchada o suficiente para que o evangelho na boca de muitos seja achincalhado, esse mesmo evangelho vai entrar nos lares e vai salvar almas e vai render vidas aos pés do Senhor, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Nós não pregamos um evangelho de fachada ou de mentira. Nós pregamos um evangelho de poder, e isso precisa estar visível em nossas ações e em nossa vida. Eu
pedi permissão ao pastor para ler em Atos capítulo 9, porque como os irmãos já leram o tema, eu gostaria até de recapitular. Abra, por favor, sua Bíblia em Atos capítulo 28, versículo 31. O personagem que encerra o livro de Atos dos Apóstolos é o apóstolo Paulo, não é? O livro de Atos dos Apóstolos, que também poderia ser conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo, né? Vejo muitos pregadores e ensinadores dizendo isso, e eu concordo em número, gênero e grau, já que o personagem principal aqui deste livro, de toda a história narrada aqui, é o Espírito Santo. Aquele que distribui os dons, aquele que dirige a igreja, aquele que coordena o trabalho, aquele que envia, aquele que impede, aquele que faz, aquele que desfaz, aquele que organiza, aquele que desmancha, é o Espírito Santo. E todas as vezes que eu falo do Espírito Santo, eu faço questão de dizer que nenhuma promessa relacionada ao Espírito de Deus, ela tem data de validade. Tem? Tem? Data de validade? Toda promessa feita por Deus, sobretudo em relação ao Espírito Santo, precisamente, não pode ter data de validade, como dizem os sensacionistas, como dizem aqueles que o Espírito Santo já não está mais atuando na igreja, como dizem aqueles que os dons espirituais já não estão vigentes para os nossos dias. Nós sabemos que sem a autoridade do Espírito Santo, nós sabemos que sem a orientação do Espírito Santo, sem os dons espirituais, sem as ferramentas espirituais necessárias para a evangelização, a igreja não avança, a igreja não prospera. Se a igreja se resumir a ficar apenas cultuando dentro das quatro paredes, sem se preocupar em evangelizar a região circunvizinha, o estado, posteriormente o país e também outros países, a igreja acaba não cumprindo a sua principal missão, que é pregar o Evangelho. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos como prosseguir. Como posso cessar a presença do Espírito Santo na minha vida? Como posso cessar a presença do Espírito Santo na missão da igreja? Não há como. Então, no capítulo 28, versículo 31, nos diz a palavra: pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu vou me ater um pouquinho a essa expressão, sem impedimento algum, fazendo uma correlação ao início da carreira ministerial e missionária de Paulo. Evidentemente, quando Paulo iniciou a sua chamada, o seu ministério diante do Senhor, foi necessário que ele tivesse primeiro uma experiência poderosa de conversão, porque a própria biografia de Paulo, e biografia evidentemente defendida mais pela própria Bíblia do que pela própria história, nos apresenta um homem que era zeloso, extremamente religioso. Um homem de características religiosas diferenciadas, porque o seu zelo era tão extremo, tão grande, a ponto dele ser comparado seguramente a um fanático. Alguém que colocava a sua liturgia, alguém que colocava o seu entendimento, a sua interpretação acima de qualquer pessoa ou qualquer religião. Eram atitudes extremadas a ponto de ver cristãos morrendo, e para demonstrar a sua liderança, como no caso de Estevão, ele fez questão de sustentar as vestes daquele missionário. Então, quando a gente fala de Paulo, geralmente a gente apresenta um homem que teve um encontro muito sério com o Senhor. E era necessário que aquele encontro fosse algo diferenciado de muitas conversões que a gente vê. Paulo não ouviu uma pregação do Evangelho e, através de ouvir aquela palavra, foi tocado pelo Espírito Santo e ali entregou sua vida ao Senhor. Não. A conversão de Paulo foi diretamente um choque, como a gente diz na linguagem nordestina, uma barroada, literalmente com Jesus. Ia para Damasco, respirando ameaças, respirando ódio, ia para intentar, para fazer o mal contra os escolhidos do Senhor, e no caminho, um choque do carro dele com o choque do carro, com o carro de Jesus. Bate de frente, bum, cai Paulo no meio da estrada, atordoado e cego, e ouve-se a voz do Senhor. O interessante é que ele ouviu a voz do Senhor. O interessante é que ele foi quem teve toda a experiência. Quem estava ao seu redor ficou mudo, como quem não estava entendendo nada. Jesus aparece a ele e o questiona: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Quem é, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Cadê toda a extremidade, ou melhor, todo extremismo, melhor dito? Todo extremismo religioso. Cadê todo o zelo de Paulo nessa hora? Cadê toda aquela ação de ódio, de ira, de raiva? Quando ele escutou uma voz de uma autoridade maior que a dele, ele se prostrou. Quando nós estamos pregando o evangelho, as pessoas precisam ver que a autoridade que está sobre nós é maior do que a autoridade que está sobre ele. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque não prega o evangelho mais, porque vive o evangelho. O problema de muita gente é que não prega mais o evangelho como deveria pregar, pela Bíblia, consciente e firme. Hoje em dia a gente vê pregadores boas praças, pregadores que pregam o que é doce, o que é agradável, pregadores que se preocupam em alardear a massa e ver a massa gritando glória, aleluia, em êxtase, gritando, girando, caindo, e tantas manifestações, quando na verdade o nosso compromisso não deve ser com manifestações estranhas. O nosso compromisso deve ser com a verdade, porque a Bíblia diz em João capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho que sugere a renúncia e a resignação já não tem sido pregado. Por quê? Porque ele exige um preço a se pagar. Ou não? Sim ou não? Quando a gente vê pregadores boas praças aí na internet, muitas vezes, pregando aquilo que a multidão quer ouvir, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, eu mesmo fico me questionando, perguntando, onde é que está a consistência bíblica nisto? Porque se eu não apresentar o céu como ele é, se eu não mostrar ao homem a Bíblia como está escrito, se eu não mostrar ao homem a importância de entregar a vida a Cristo, como é que eu posso querer que a igreja se encha? A gente tem visto hoje, na verdade, são igrejas inchadas de pessoas que têm, digamos assim, um enjoo da doutrina, uma dificuldade de compreender a palavra de Deus, porque elas querem ouvir alguma coisa. Como não escutam, sai de igreja, vai para outra, porque isso é natural. Entre eles, na cabeça deles. Quando Paulo se converteu, a experiência de conversão dele direta com Jesus fez com que Paulo passasse, pelo menos no início da sua chamada cristã, digamos assim, 3 dias, pelo menos 3 dias, orando, em jejum e oração. Jejum e oração. Não comeu nada, 3 dias. E estava ali, talvez ainda assustado, cego, sem entender nada, e Jesus faz algo lindo na vida dele, porque primeiro mostra ele a Ananias, um homem de Deus escolhido para levar uma mensagem para ele, e depois mostra Ananias ao próprio Paulo, para que houvesse uma conexão entre eles num momento oportuno. Quando Jesus começa a falar com Ananias e diz para ele: olha, vai à casa de Judas, numa rua chamada Direita, e deu o endereço da casa, e disse: você vai encontrar um homem lá que está orando já há alguns dias, vai e entrega uma mensagem para ele, porque ele é um vaso escolhido para mim. Ananias disse: certo, Senhor, agora o Senhor pode me dizer quem é? Vai lá, é Saulo. Mas, Senhor, Saulo? O senhor tem certeza que é Saulo? O senhor não se equivocou, não? Olha, a gente tem ouvido falar que esse homem é terrível. Exterminador de crente. Exterminador de missionário. Respira ameaça. Olha, e ele inclusive, Senhor, está revestido de autoridade para acabar com quem invocar teu nome. Jesus disse: faça apenas o que eu estou lhe mandando fazer. Vá, porque ele é um vaso escolhido. Vá, porque eu escolhi ele para uma missão. E fique tranquilo, porque quando eu escolho, eu ensino a esse que eu escolho a honrar o ministério. Fique tranquilo que quando eu escolho, eu ensino ele. Eu ensino ele o que é chamada de Deus. Sabe por que tem muita gente que não evangeliza hoje? Porque não tem mais experiência de salvação. Ou se tem, ou se teve, nunca valorizou. Já percebeu? Tem novos convertidos que quando entregam a vida a Jesus, eles ficam com ar de louco, de tanta alegria. Ele quer sair para evangelizar no outro dia, porque arde no coração dele a palavra. Mas quem não vive essa experiência? Quem nunca viveu a experiência de salvação, como é que vai sair para pregar? Como é que vai sair para ensinar? Como é que vai sair para gritar nos 4 cantos que Jesus está voltando? Não faz.
Porque não sente alegria. E falando de Paulo, muita gente entende que, inclusive já muita gente prega isso, que na verdade era Saulo e Jesus transformou em um Paulo, né? Há uma cultura entre nós que defende, uma raiz teológica que defende uma transformação a ponto do nome também ser mudado. Mas a gente sabe que na verdade Paulo tinha os dois nomes. Um era o nome judeu e outro era o nome romano. Ele tinha duas cidadanias, ou pelo menos dupla cidadania, pelo menos a cidadania judaica e romana. Então ele tinha o nome, digamos assim, de quando ele nasceu, a origem de seus pais, o berço, ele era da tribo de Benjamim. Então, como judeu, Saulo. E a gente vai encontrar em Atos 13, quando iniciou a carreira missionária de Paulo, Lucas fazendo menção dos dois nomes, dizendo Paulo que também era conhecido como Saulo, ou vice-versa. Então não houve, na verdade, uma transformação representada no nome. Houve uma transformação, a metanoia, que foi ministrada ontem aqui pelo presbítero Renato, surgiu na vida dele como um todo. Não foi somente um nome, não foi somente o jeito de vestir, não foi somente o jeito de falar. Deus mudou a vida de Paulo como um todo. Paulo, ele era perseguidor da igreja, como eu falei aqui, na minha versão a expressão exterminador. Ele exterminava os crentes. Ele tinha ódio, respirava ódio. O zelo era tão grande pela religiosidade que ele ia além. Ele queria além da questão da própria violência, da questão da própria do ferir. Ele queria matar. O ódio era tão grande que ele só se saciava com a morte de alguém. Esse extremismo religioso de Paulo foi convertido, transformado de uma maneira tão poderosa que Paulo chegou a dizer: eu daria minha vida. Eu daria minha vida. Eu abro mão da minha vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que eu pensava que era ganho, na verdade não era nada. Sabe por quê? Porque perdi tudo, não tenho nada por precioso. Eu não tenho nada, eu vou me gastar, me desgastar, porque eu preciso pregar o Evangelho. Quando ele diz, me é imposta essa obrigação, ele está dizendo, me é imposta essa responsabilidade, porque eu não valia nada. Eu era um rebutário. Quem eu era? Um perseguidor da igreja. Quem eu era? Um miserável que vivia perseguindo o crente. Mas Jesus, por sua graça e misericórdia, mudou minha vida, me deu um novo nome, uma nova história. Como eu posso deixar de pregar esse Evangelho? Quando o livro de Atos termina dizendo que Paulo agora estava pregando sem impedimento, no contexto em que eu tentei alcançar, significa sem reservas. Sem a preocupação de que ele estava falando, ensinando, ia ofender alguém do ponto de vista filosófico, melhor dito, ideológico. Hoje em dia, tudo que você coloca na internet, alguém vai e relativiza. Ah, mas não é bem assim. Já percebeu? E tem pessoas que são tão enfermas e doentes que você coloca e coloca ainda a prova, a evidência, e ela continua dizendo, não, mas não é, não está e tal. Esse extremismo hoje, político partidário, religioso, ainda existe no coração das pessoas. Se nós observarmos que os mais religiosos, entre aspas, são os que menos têm compromisso com a palavra de Deus, nós vamos também observar que são eles mesmos que têm sido pedra de tropeço. Sim, pedra de tropeço, porque quando você vai pregar o Evangelho, muitas vezes alguém questiona a vida de tal pregador, a vida de tal pastor, a vida de tal evangelista, de tal missionário. Quando eu vejo Paulo agora sendo transformado por Deus, e Deus entregando a Paulo uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, eu começo a questionar o que nos faz pensar sobre a chamada missionária. Eu começo a pensar o que nos faz entender, o que é que a gente entende por chamada missionária, por chamada de Deus. Hoje em dia é muito simples. A gente vê pessoas colocando um paletó e uma gravata e dizendo, eu tenho chamada. A gente encontrar pessoas que querem no ministério ser vistas e não serviço. É comum a gente encontrar pessoas no ministério hoje que querem exercer o ministério por profissão e não por vocação. Pastor, quanto é que o senhor vai me dar para pregar? Pastor, quanto é que o senhor vai pregar para entrar no seu ministério? Pastor, quanto é o meu salário para eu poder sair pregando a palavra por aí? Tem muita gente querendo dinheiro ao invés da graça. Tem muita gente querendo artifício ao invés do dom. Tem muita gente que ao invés de se arrepender, vive com o coração cheio de remorso, de amargura, de rancor, e fica se justificando nos outros. Ele erra e se justifica nos outros. Ele erra e culpa o pastor. Ele erra e culpa o presbítero. Ele erra e culpa o evangelista. Ele erra e culpa os outros. Nunca assume. Na chamada
que o Senhor estabelece quando mostra Paulo pregando o reino. Como é que um evangelista pode pregar o evangelho sem ter visão de reino? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus. Mas para chegar a essa conclusão, Jesus começa a fazer um paralelo entre o hipócrita fariseu e entre o adorador. Porque ele começa lá no início do capítulo dizendo assim, ó: tem gente que gosta de dar oferta com a mão e com a outra ficar tocando corneta ou campainha para as pessoas verem o que eles estão fazendo. Tem muita gente que gosta de evangelizar e de pregar, mas na verdade faz isso para se exibir, para mostrar que tem, que pode, que é. Ei, a graça é de Deus, a glória é de Deus. Você não pode agir dessa forma. E a preocupação de Jesus era exatamente para mostrar isso. Havia diferença entre aquele que servia com alegria e aquele que fazia para se exibir. Tem muita gente se exibindo em rede social. Tem muita gente se exibindo em Facebook, em YouTube e outros canais. E tem pouca gente comprometido com o evangelho de base, com o evangelho de rua. E uma vez até escrevendo sobre essas questões e essas diferenças, dizia: se o pastor prega na rua, diz: para aí, quer aparecer. Se o pastor prega na internet, quer aparecer. Se o pastor não prega nem num canto nem no outro, ainda diz que é pastor. Tá difícil ou não tá? Mas quer saber? Deixa eu falar. Eu prego na rua. Eu prego no colégio. Eu prego na praça. Eu prego no ônibus. Eu prego na internet, no YouTube, no Facebook. Eu prego aonde o Senhor me mandar. Se Ele disser vá, eu vou. Se Ele disser fica, eu fico. Se Ele disser fale, eu falo. Mas eu não prego para agradar homem e nem prego para agradar ideologia. Eu prego evangelho. Eu prego a palavra e digo: ei, arrependei-vos e crede no evangelho. Só vai para o céu quem entregar a vida a Jesus. Aleluia! Mas a gente se depara com as resistências, né? E na própria caminhada missionária e ministerial, a gente enfrenta muita resistência, muita coisa. Se o próprio Jesus resistiu ou encontrou resistência, imagine nós. Se o próprio Jesus suportou a incredulidade, a falsidade, a mentira, quem somos nós para não suportar tudo isso? Eu percebo que o ministério hoje sugere para a gente um caminho de responsabilidades. Mas as pessoas muitas vezes só querem o privilégio do ministério. As pessoas só querem as prerrogativas do ministério. Cargo, título, é uma briga por cargo, é uma briga por título. Todo mundo quer sentar nas primeiras cadeiras, todo mundo quer sentar nos primeiros postos, todo mundo quer chegar e mostrar sua roupa, seu sapato, mostrar talvez o seu carro, sua casa, seu pedantismo e tanta coisa. Jesus ainda procura homens e mulheres que tenham humildade no coração e diga: Senhor, eu bato no meu peito e digo: só estou aqui porque a tua graça me alcançou. Só estou aqui porque a tua misericórdia me tirou do charco de lodo e me fez uma nova criatura. A Cássia Dalpe não é isso, né? Não é buscar os que estão caídos no evangelho? Sim ou não? O discipulado não é isso? Ensinar a palavra de Deus aos novos convertidos, não é isso? Mas se a gente fizer a base de mentira, como é que a gente vai crescer? Se a gente não pregar o que vive, não viver o que prega, como é que a gente vai avançar? Está na hora da gente começar a lutar, é verdade, lutar contra essas coisas que tem por aí. Esse evangelho moderno, olha, todo mundo, tem muita gente até que me critica por isso. Porque geralmente quando eu prego eu faço questão de dizer que há uma diferença entre o evangelho que a Bíblia fala e o evangelho que a gente está vendo por aí em rede social. É um evangelho muito light. Não bata não, ei, vai devagar, meu filho, vai devagar. Houve um momento em que Jesus aumentou, elevou o tom da doutrina e deu uma coxa no povo. A coxa foi tão grande que o povo correu, foi embora. Ficou só os discípulos. Jesus disse: cadê a multidão? O que foi que houve? O senhor pegou pesado. O senhor pegou tão pesado que a multidão foi embora. Aí, diminui um pouquinho, Jesus. Uma mensagenzinha, mas Jesus disse: e vocês? Vocês não vão não? Vocês não vão não? Vão ficar aqui comigo? Saltam lá no meio lá. Para onde a gente vai?
Para onde a gente vai? Eu vou para onde? É dura a palavra? É. Mas é palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? Só tu tens palavras de vida eterna. Por mais que machuque, quem vive pela verdade não se ofende por ela. Quem vive pela verdade não abandona o seu caminho por causa dela. Quando Jesus disse, eu vou mostrar a Paulo o que é bom para tosse. Essa gripe de ódio dele, eu tenho um xarope aqui do céu para ele. Aí começou a apertar Paulo. Para começar, colocou logo um espinho na carne dele. Tchuim. Que ele reclama lá, né? Mas Senhor, eu já orei 3 vezes. Ele conta até as orações, a quantidade, ele fala até a quantidade. Já orei e esse espinho não sai. É uma perturbação, uma coisa. Não, meu filho, é perturbação não. É para você depender da minha graça. Tem pregador que precisa de espinho na carne para não ficar muito, ó. Porque quando ele está crescendo muito, quem cresce muito, aí a glória de Deus diminui na vida dele. Diminui ou não? Diminui ou não? Agora quando ele se humilha, quando ele se humilha. Quando ele se humilha, Jesus usa. Quando ele se humilha, Jesus o levanta. Quando ele se humilha, Jesus o envia. Soberbo não tem vez na chamada ministerial. Aleluia! São os perigos da presunção e da convicção da chamada. Eu estive recentemente falando no Eladalp lá em Gravatá. E eu dizia assim, que a gente vê muito pregador hoje do evangelho, muito líder de departamento, e até mesmo, desculpe meus companheiros, não é nada pessoal, mas muita gente até no ministério com um sentimento de presunção muito grande. A presunção, neste caso aqui, nesse contexto aqui, é aquela pessoa que ela não procura aprender, ela não tem humildade para aprender, ela se acha melhor do que os outros, a mensagem dela é sempre melhor do que os outros, as opiniões dela estão sempre acima da dos outros. Tem gente que quer pregar evangelho assim, é um ódio, uma raiva tão grande, só a opinião dele é que vale, só a palavra dela é que vale, não vale mais ninguém prega. Aí tem gente que prega, fala, parece um cachorro latindo, late, não assusta ninguém. Aí muitas vezes vem aquele irmãozinho, sem muita gia. Nada contra, porque eu sou teólogo também, né? Mas quando eu fui para a faculdade, uma coisa para fazer teologia, uma das coisas que mais me encantou foi os temas da Bíblia Sagrada, os textos da Bíblia. Uma paixão pela Bíblia. Mas tem um pensamento de tal, fulano de tal, um grande pensador. Amém, Deus abençoe. Mas eu vou pelo pensamento da Bíblia. Não é extremismo não, tampouco, porque a gente sabe que a gente tem que estudar e crescer e tal, mas eu me refiro àquelas pessoas que têm aquela coisa muito tal, e vai lá e prega e tal, e diz, e não acontece nada. Não acontece nada. Eu passei um tempo assim e me questionava, dizia, Senhor, eu preguei tão bonito e nada. Eu disse palavras tão bonitas, hoje nada. Eu enfeitei a mensagem, botei tanta coisa, tanto caqueado e nada. Jesus disse, é porque faltou uma coisa. Faltou graça. E quando falta graça, pode falar bonito. E quando falta graça, pode ter terno bonito. Quando falta graça, pode ter carro do ano. Quando falta graça, pode ter 1000 faculdades. Se faltar graça, não tem graça. Só tem graça se Jesus mandar. Toma, recebe. Quando Paulo estava lá reclamando, dizendo, ei, e agora esse espinho na carne, perturbando, ei, meu filho, ei, a minha graça te basta, para que você entenda que quanto menor você se colocar, maior você na sua vida. Para que você entenda que quanto mais humilhado na minha presença, mais eu te levanto no meio dos homens, como atalaia do evangelho, na pregação da palavra. Faz-me lembrar da voluntariedade ensinada por Paulo aos seus discípulos. Filemão teve a oportunidade de aprender aos pés de Paulo. Na carta de Paulo a Filemão, Paulo evoca, ele recorda, ele chama a atenção de Filemão para um detalhe que está faltando hoje no meio dos pregadores. Eu estou falando pregadores de forma geral. Para que haja conversões, para que as pessoas conheçam o evangelho. Voluntariedade. Quando Paulo
ele se apresenta a Filemão através de uma carta dizendo assim: olha, eu ganhei para Jesus um fugitivo, alguém que era teu empregado, estava aqui comigo preso, eu estou preso por causa do evangelho, e eu sei que tu conheces um homem chamado Onésimo, conhece? Se eles estivessem conversando ou trocando mensagens pelo zap, eu acho que ele diria: conheço, Senhor, é um fujão. Olha, Paulo, esse rapaz fugiu. Há quem diga que ele roubou, há quem diga que ele fugiu do trabalho, o fato é que ele está preso. Ei, Onésimo, esquece tudo. Ei, Filemão, esquece tudo o que Onésimo fez, porque Onésimo agora é uma nova criatura. Ei, gerei Onésimo em cadeias, em prisões, e estou te enviando ele como irmão em Cristo. Recebe ele. Ei, mas eu não quero que você receba ele com um espírito de altivez e nem por obrigação. Eu quero que você receba ele voluntariamente, porque o teu coração é voluntário. Ô pastor, explique melhor essa questão da voluntariedade. Você quer saber qual é? Eu vou dizer. Salmo 51, abra aí, para a gente fechar. Salmo 51. Senão meu pastor vai puxar o paletó. A voluntariedade que eu estou falando aqui, que havia em Filemão, ensinada por Paulo, grande pregador do evangelho. Salmo 51. Eu vou mostrar onde está. O salmista Davi começa dizendo o quê? Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Primeiro ponto, reconhecer o pecado. Quem prega evangelho sem reconhecer pecado, não tem futuro. Tem? Tem? Quem prega evangelho sem reconhecer os erros, tem futuro? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Como é que a gente pode ter a vida lavada hoje do pecado? Através da palavra. Como é que eu vou pregar evangelho sem lavar minha vida, meu corpo, minha língua, minha boca, minha mente pela palavra? Ah, mas eu já li tanto a Bíblia que eu não preciso mais de nada, eu já sei de tudo. Chega lá, o Espírito Santo trava a boca dele, ele não fala nada. Agora quando ele diz: lava minha mente, lava minha boca, lava meu coração, lava meus dedinhos. Ei, lava aí meus dedinhos. Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele continua reconhecendo que ele depende do Senhor, que ele precisa mudar, que ele precisa de perdão. É a tônica da verdadeira pregação do evangelho. É quando você prega sabendo que você precisa daquela graça, que você precisa daquilo antes de alguém precisar. 4. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no falar e puro no julgar. Todo mundo sabe que no Salmo 51 Davi está se referindo a que pecado? A que falha? Davi era um militar, já havia matado muitos, sim ou não? Em estratégias militares, Davi deu ordem muitas vezes para se matar milhares. Ele mesmo, ao fio da espada, deve ter matado muitos. No entanto, ele não se referia a nenhuma das suas ações enquanto comissionado para realizar aquilo. Só que uma das atitudes de desocupação da vida dele gerou na vida dele uma grande catástrofe espiritual. Porque além dele planejar, codiciar a morte de alguém, ele executou o plano em sua desocupação. Davi, além de ter enviado, ter matado literalmente alguém com as suas ações, ele ainda tomou para si a esposa daquele alguém, formando um pecado, digamos assim, duplo, que muita gente faz questão de dizer 2 pecados, 3 pecados. Não, um pecado que destruiu a vida dele. E ele começa a falar exatamente no Salmo 51. Mas eu vou explicar por que todo. Isso não é drama. Davi não está fazendo drama. Isso aqui é um coração aberto, dizendo assim: eu preciso do Senhor. Versículo 5: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele fala até da origem de tudo, de sua vida, em seu início. Versículo 6: eis que te agradas da verdade aonde?
Aonde? Então, como é que eu posso pregar evangelho sem verdade? Sem viver na verdade? Sem pregar a verdade? Não é a verdade dos homens, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No oculto me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aqui é toda uma figura dessa limpeza que a Bíblia, que a palavra de Deus promove na vida daqueles que entregam a vida a Jesus. Mas diz em seguida: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e inabalável. Ei, vai dar choro e me comaciar. Versículo 11: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quer saber? Ei! Tire a capa, tire coroa, tire reino, tire fama, tire tudo. Mas não retire o teu Espírito Santo. Tire cargo, tire título, tire reconhecimentos humanos, tire tudo. Ei, mas não retire o teu Espírito Santo. Não, o teu Espírito Santo. Eu não posso pregar sem Ele, eu não posso respirar sem Ele, eu não posso avançar sem Ele, eu não posso crescer sem Ele. Sem o teu Espírito não dá, sem o teu Espírito eu não posso, sem o teu Espírito eu não consigo. Talvez esteja faltando isso em nós. Reconhecer que precisamos do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Seja aqui, seja ali, seja mais além. Devemos pregar o Evangelho com o auxílio do Espírito Santo. Ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação. Porque já há dias que eu não tenho chorado na tua presença. Há dias que eu já não tenho sentido sequer a tua presença em mim. Como é que eu posso pregar o Evangelho sem sentir a alegria do teu Espírito em mim? E depois de tudo, sustenta-me com o espírito voluntário. Eu quero fazer com alegria. Eu quero fazer porque eu fui chamado. Eu quero fazer porque eu fui escolhido. Eu quero fazer porque eu creio na tua chamada. Eu quero um espírito voluntário em mim para fazer a tua obra com alegria. Você quer ganhar dinheiro para pregar evangelho? Está equivocado, está procurando o negócio errado. Se quer ganhar dinheiro, vai estudar e trabalhar. Agora, se você quer pregar evangelho e ser usado por Deus, ei, se humilhe na presença dele e não abra mão do Espírito Santo. Se humilhe na presença dele e não abra mão da chamada do Senhor pelo Espírito de Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Quer Jesus, mas quer a fama. Quer o Espírito Santo, mas quer chamar a atenção. Quer o Espírito Santo, mas não quer ler a Bíblia. Quer Espírito Santo, mas não quer jejuar e orar. Quer Espírito Santo, mas quer fama e cadeia nacional para todo mundo ouvir ele e ouvir ela. Jesus está dizendo: eu vou te usar, mas abre o teu coração, busca-me na palavra, jejua, ora, porque eu só uso aqueles que se humilham na minha presença. E por experiência digo aos irmãos: quanto mais a gente se ensoberbece, menos graça de Deus vem sobre a nossa vida. Quanto mais a gente acha que sabe, menos o Senhor nos usa. Aliás, praticamente não usa. Agora, quando você se humilha e diz: Senhor, eu dependo do Senhor. Lembra daquele hino que diz assim: eu preciso de ti, como o cervo brama por águas. Eu preciso de ti, como terra seca e árida. Eu preciso.
Não te afaste de mim. Vê se ouve meu grito. Senhor, eu preciso. Deira baixou como a se alabadagage que me obadaçai. Sem ti eu não vivo. Cante. Cuida de mim. Alegria como os pássaros, dá-me forças para cantar. Cuida, completa-me, cuida-me, zela-me, ajuda-me. Sem teu espírito eu não posso avançar. Sem a tua graça eu não posso pregar evangelho. Aí quando você se humilha, aí quando você se prostra, aí Deus diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vou colocar palavras na tua boca. Não te preocupas, apenas te humilha. Apenas cede, apenas me dá espaço e o meu espírito repousará sobre você. Se você precisa do Senhor, se você carece do Senhor, não abra mão disto, porque tem muita gente negociando ministério, tem muita gente negociando chamada, tem muita gente negociando pregação, mas você não foi chamado para isso. Pregue a palavra de Deus voluntariamente, pregue a palavra de Deus cheio do Espírito Santo, pregue a palavra de Deus, porque arde no seu peito o poder do Evangelho. Adora Jesus, adora Jesus. Adore a Jesus essa noite, adore a Jesus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.